E aí pessoal, beleza? Bem-vindos à aula 6 de nível intermediário do nosso curso de Excel. Eu sou o Felipe e hoje vamos aprender a usar a função xtexto. Para isso, eu criei uma tabelinha aqui embaixo com CPFs fictícia e vou ensinar para vocês aqui como extrair os 3 primeiros números, como extrair o final do CPF e também tirar os pontos e traços do CPF. Então, para a gente começar, vamos colocar aqui o sinal de igual e vamos digitar a função xtexto. Já apareceu a função xtexto, abriu parênteses. Ele quer procurar o quê? O texto. O texto que nós queremos extrair está onde? Está aqui na minha coluna C, na linha 9, que no caso é o número do CPF. Eu quero extrair os 3 primeiros números do CPF. Então, cliquei na minha coluna e vou dar um ponto e vírgula. Dei um ponto e vírgula. Ele quer o número inicial. Qual que é o número nosso inicial? Não quer dizer que seja o número 1 inicial, é a primeira posição do nosso número. Então, o nosso primeiro número aqui do início vai ser o 1. E vou dar um ponto e vírgula. E agora, ele quer o número de caracteres que tem depois do 1 que você quer extrair. No caso, se você quiser extrair até o 4, então é 5 posições, porque o ponto que está no CPF também é contado como uma posição. Então fica 1, 2, 3, 4 e no número 4 seria a 5ª posição. Mas como vamos extrair os 3 primeiros números do CPF, eu vou adicionar aqui que eu quero a 3ª posição, do 1 ao 3. Cliquei, fechei parênteses, dei um Enter, ele extraiu os 3 primeiros números. Supondo que você tenha uma coluna enorme de CPF na sua tabela, você pode dar 2 cliques ou clicar e arrastar até onde você quer extrair. Eu vou clicar que eu quero extrair todos os 3 primeiros números e aqui já mostra pra gente, ó, extrair os 3 primeiros números desse, os 3 primeiros números desse. Agora eu quero extrair o final do CPF, eu quero extrair os 2 últimos números do CPF. Vou abrir a minha função xtexto, cliquei na xtexto, o texto que eu quero extrair está aqui na minha C9, vou dar um ponto e vírgula. Agora qual que é o número inicial para a gente extrair? A posição do nosso número inicial, nós vamos ter que contar os números, os pontos e os traços que tem aqui no nosso CPF. Então eu vou contar 1, 2, 3, o ponto é 4, o 4 é 5, 6, 7, outro ponto é 8, 9, 10, 11, o traço é 12 e o 0 é o 13. Então, os 2 últimos números estão aqui na posição 13. Começando na posição 13, dei um ponto e vírgula. E agora um número de caracteres que eu quero extrair da posição 13 para frente. Eu quero o 0 e quero o 1. Então, é 1, 2 posições. Vou colocar o número 2. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Aqui extraiu o número. Então, para a gente listar, para a gente extrair todo o restante dos 2 últimos números da nossa coluna do CPF, vou dar 2 cliques. E aqui já está extraído todos os 2 últimos números do nosso CPF. E agora, para a gente tirar todos os traços e pontos do nosso CPF, vamos abrir a função xtexto. Essa tabelinha aqui eu criei para nós praticarmos mesmo. Vamos digitar xtexto.texto e vou abrir o parênteses. O número que eu quero extrair está na minha C9. Dei um ponto e vírgula. O número inicial é o número 1. Vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Podia até pegar a fórmula e copiado, mas para praticar vamos digitar tudo. E o terceiro número antes do ponto é o 3, está na 3ª posição. Então, ponto e vírgula 3. O que eu faço agora? Vou fechar o parênteses e vou ter que concatenar. Eu vou ter que colocar um E comercial. No teclado de vocês pode ser o Shift 7. E vou abrir novamente a função xtexto. x.texto, abrir parênteses, aonde está o texto que queremos extrair? Está na nossa C9, coluna C, linha 9, ponto e vírgula.
Qual que é a posição do número que nós queremos extrair? É o número 4. O 4 está na quinta posição. Lembrando que o ponto também é contado como uma posição. Então, é o 5. A quinta posição está o número 4. Do 5 até onde? 4, 5, 6. Eu contei 3 posições. Dou um ponto e vírgula. Eu quero extrair as 3 posições desse número. E vou fechar o parênteses. Vou concatenar novamente. E vou abrir a função x.texto. Abrir o parênteses novamente. Coluna C, linha 9, ponto e vírgula. Aonde está o texto que eu quero extrair agora? Está aqui, na 7. Quantas posições temos na 7? Então sabemos que aqui na 4 tem 5 posições. 6, 7, 8, 9. Na minha nona posição, vou colocar aqui o número 9. Nona posição, eu tenho o número 7. Dou um ponto e vírgula. Quero extrair até a terceira posição, que é o número 9. Coloquei o número 3 para extrair a terceira posição, sem colocar os pontos. E vou fechar o parênteses. E para finalizar, vamos concatenar novamente aqui, Shift 7. Vamos colocar a função de x.texto, abrir o parênteses, colocar a coluna que está onde queremos extrair, que é a C9, ponto e vírgula. Agora queremos extrair apenas o 0 e o 1 do final. O 0 está onde? Lembrando que aqui no final, nós já extraímos os 2 últimos números. Nós sabemos que aqui no 7, o número da posição é 9, 10, 11, contando o tracinho 12 e o 0. O 0 é a nossa 13ª posição. Dei um ponto e vírgula, coloquei o número 13, ponto e vírgula, e quantas casas eu quero extrair depois aqui do 0? Eu quero extrair 1, 2. Então eu coloco o número 2, vou fechar parênteses. Notem aqui na nossa barra de fórmulas o tamanho que ficou a nossa fórmula aqui. Então fechamos o parênteses e vou dar um Enter. Agora eu tenho todo o CPF extraído sem o ponto e traço. Para que isso é útil? Para caso você pegar um relatório e ter que extrair todos os pontos aqui de todos os CPFs, não precisar fazer isso de uma forma manual. Depois que você criou toda essa fórmula aqui para extrair os pontos e os traços usando a função de xtexto, podemos dar 2 cliques. Todos os pontos aqui do CPF e os traços foram extraídos. Então, pessoal, essa aula foi a aula de Excel de número 6, nível intermediário, onde aprendemos a usar a função de xtexto, onde aprendemos a extrair os 3 primeiros números de um CPF, extrair o final, tirar pontos e tirar traços dos números. E isso serve também para palavras, para extrair outros tipos de números também. Então, pessoal, até a próxima aula.